Estamos começando mais um programa Graça para Prosperar aqui com o pastor André Francisco nessa segunda-feira abençoadíssima. Você pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube, Rádio Vim FM, também pelas ondas do rádio, também pelo Instagram do pastor André Francisco, PR André Francisco. Está acontecendo a transmissão ao vivo também. E o tema de hoje é finanças no casamento. Eu quero que você participe aqui com a gente, interaja conosco através do nosso WhatsApp 999972005. E a nossa pergunta é, você conversa sobre finanças aí com seu cônjuge, com seus filhos? Como é que é essa interação? E pastora, eu já tenho uma participação aqui, eu já quero começar com a participação da Shirley. Ela está falando, olha, me casei há 2 meses e eu e meu marido conversamos muito sobre finanças e até juntos nós já programamos uma viagem que fizemos para Caldas Novas. Ela disse que foi maravilhoso e eles já estão planejando aí uma nova viagem para a praia. Ela está com muita expectativa. Olá, pastor, tudo bem com o senhor? Bom dia, Raquel, bom dia, ouvintes da Vim FM. Hoje é um dia muito especial porque nós estamos iniciando aquela série que eu havia prometido sobre finanças no casamento. Então, eu quero que você faça algo nesse momento. Você vai ligar para o seu cônjuge, se você é casado, ou você vai ligar para um amigo, casal, que esteja, independente se está ou não precisando de ouvir sobre esse tema, mas eu gostaria que nesse momento você entrasse em contato com essas pessoas e convidasse para se engajar conosco aqui na Rádio Vim FM. Nós também estamos ao vivo no @PR André Francisco, como a Raquel disse. Então sempre nós estamos transmitindo o nosso programa Graça para Prosperar também pelo Instagram. Então nesse momento nós estamos ao vivo no Instagram, no @PR André Francisco, e nós estamos também ao vivo no YouTube, no canal da Vim FM. Você não pode deixar de se conectar, ok? Bom, finanças no casamento. Eis um tema aí que é um grande desafio. Por quê? Primeiro, uma pesquisa feita recentemente pelo SPC constatou que 46%, escuta esse dado, ouvinte da Vim FM, 46% dos divórcios no Brasil tem como motivo algo relacionado a dinheiro. Ou seja, o dinheiro é a segunda maior causa de divórcios no país, segundo essa pesquisa feita pelo SPC. Esse dado nos mostra que é um assunto que precisa de ser tratado na sua vida, no seu casamento, na sua casa. E a pergunta que nós lançamos aqui ao vivo para você é: você fala sobre dinheiro na sua casa? A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus, ele quer prosperar a sua família, sabia disso? Deus, ele quer trazer abundância de recurso, de provisão, de bênção sobre a sua casa. Você não pode viver uma vida matrimonial achando que Deus não tem isso para você. Deus tem. Deus, ele quer te surpreender na sua vida conjugal. Então, olhando essa necessidade que nós temos, sobre dinheiro, falar sobre recurso financeiro, falar sobre prosperidade no casamento. Esses dias eu estava ensinando um grupo de pessoas e eu falava para eles: olha, não adianta você ter sabedoria para ganhar dinheiro se você não tem sabedoria para administrar o que entra nas suas mãos. Então nós precisamos de sabedoria no nosso casamento para fazer a melhor aplicação do nosso recurso financeiro. Então muitas pessoas até ganham dinheiro, mas na hora de fazer o bom uso dele não tem a sabedoria necessária. Por isso que muitas vezes acabam entrando em dívidas, acabam se tornando pessoas dentro do casamento com uma experiência trágica, traumática, colocando a família para sofrer simplesmente porque não tem a sabedoria necessária para lidar com o dinheiro. Hoje, na verdade, a partir de hoje, aqui no Graça para Prosperar, anota isso, a partir de hoje, no Graça para Prosperar, nós vamos ajudar você a vencer essa dificuldade. Presta atenção, nós entregaremos para você aqui no Graça para Prosperar chaves para você alavancar a sua vida financeira dentro do seu casamento. Isso mesmo, você será ampliado nessa série que nós estamos fazendo aqui no Graça para Prosperar sobre finanças no casamento. Finanças no casamento é o tema para você se engajar conosco aqui no Graça para Prosperar e crescer na sua sabedoria financeira. Uma coisa que eu sempre falo
é que nós não temos problema financeiro, sabia? Ah, é? É, não temos. Pastor, como assim não tem? É o que eu tenho hoje. O senhor está profetizando que não tem? Não, você não tem problema financeiro. O que nós temos, na verdade, é falta de sabedoria para lidar com o dinheiro. Isso mesmo. Esse é o grande, essa é a grande dificuldade que muitas vezes enfrentamos. É a falta de sabedoria para lidar com o dinheiro. Então, quando você coloca a sabedoria para lidar com os recursos financeiros, você percebe que o seu casamento é largado, que a sua vida financeira é abençoada, porque tudo que nós precisamos é de sabedoria. Quando que a sabedoria não está? É quando existe um elemento que eu considero destrutivo e que muitos casamentos têm isso, que é o quê? É quando você ama o dinheiro. Presta atenção. Por que 46%, esse dado não te assusta? 46%, é quase 50%. 46% dos casais, eles separam por causa de dinheiro. Por que isso acontece? Paulo tem a resposta para esse problema lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. A Bíblia diz assim, olha, porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males, todos os males. Então presta atenção. Quando Paulo está dizendo isso, ele está afirmando que o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Isso significa que 46% dos divórcios têm o dinheiro como ponto de ruptura diretamente. Os outros 54% têm o dinheiro, mas é indiretamente. O dinheiro está lá. Então, presta atenção, é um dado alarmante, estarrecedor e que deve chamar a nossa atenção. Por quê? Porque nós precisamos de ser educados financeiramente para lidar com o dinheiro no casamento. Presta atenção, duas pessoas se casam. Elas moravam separadas, tinha a vida financeira delas separadas. Alguns que casam e eles nem tinham a obrigação de ajudar com nada em casa, né? Os pais bancavam tudo. De repente, eles estão morando junto. O homem, em especial, se é um homem que tem esse caráter masculino de assumir a casa, de assumir as contas da família, né, de trazer o peso sobre si dessa responsabilidade, ele vai arcar com a despesa familiar. Então presta atenção, é um choque muito grande. Essa pessoa, ela precisa de ser educada financeiramente, porque ela sai de uma experiência onde ela não pagava nenhuma conta de água, ela não pagava uma conta de energia, ela tinha um salário talvez dele liberado inteiramente para ele viver a vida de solteiro dele. Agora, de repente, ele entra nessa experiência conjugal e de cara nessa experiência conjugal ele tem compra do mês. Se talvez ele não tenha o privilégio de ter comprado uma casa, agora ele tem um aluguel. Aí não só a compra do mês, o aluguel, ele tem também água, energia. Aí quando ele acha que vai sobrar alguma coisinha, aí tem a unha, a escova da esposa que precisa de fazer. E eu não sei por que esse negócio acaba tão rápido, né, Raquel? Raquel pode nos ajudar aqui. Mas toda semana, às vezes, né, de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias. É a manutenção da beleza. É a manutenção da beleza. Aí o camarada fala, mas como assim? O que é isso? Então ele leva um choque. Aí ele olha pra mulher e fala, vira um monstro mesmo, não tô conseguindo pagar esse negócio. Eu te amo do jeito que você tá, você tá linda, né? A pessoa pergunta, amor, eu tô bonita? Se eu responder que está, você não vai gastar mais dinheiro, então tá. Então presta atenção. Linda. A pessoa assusta porque ela está entrando agora num novo desafio, que é o desafio de viver uma vida a dois, onde ele vai assumir uma bagagem de compromisso que ele não estava acostumado. Então, é normal assustar, é normal ficar, de alguma maneira, intimidado, mas eu quero te dizer uma coisa. Quando você tem sabedoria, você consegue aplicar cada centavo do seu salário, da sua vida financeira, com sabedoria. E é isso que nós precisamos de buscar. Então, o grande desafio não é fazer muito quando você tem muito. O grande desafio é você fazer muito quando você tem pouco. E você consegue fazer isso quando se tem sabedoria. Então, nós precisamos de construir sabedoria financeira
dentro do nosso relacionamento conjugal. Bom, quando se trata a respeito disso, muitas pessoas sofrem. Por quê? Porque a grande realidade é que as pessoas, elas não conseguem superar os conflitos conjugais porque elas atribuem os conflitos conjugais a uma pessoa. Não, eu estou passando por esse aperto financeiro por causa de você. Ah, eu estou com essa dificuldade. E aí eles ficam Começa o jogo de culpa, né? Esse jogo de culpa acaba potencializando o conflito, né? Ao invés de solucionar, ao invés de trazer ali um alívio, eles acabam potencializando. Então, deixa eu te dizer uma coisa, jamais entra nesse terreno da culpa, da condenação, né? Dentro do casamento, por mais que essa demanda conjugal, ela venha produzir né, essa escassez financeira naquele momento, venha produzir um pouco de desgaste, tenta superar isso sem colocar culpa, sem colocar condenação. É claro que ainda que você veja claramente o culpado, né? Esse é o grande detalhe. Quando se trata de problema financeiro, sempre vai ter um culpado. Né? Ao invés de procurar o culpado, procure um caminho para solucionar aquela demanda. Porque essa é a vontade de Deus. O amor sempre vai encontrar um caminho. Então, a comunicação é uma arte, né, então, pastor? eu vou pontuar sobre um ponto aqui que eu considero uma chave para a gente iniciar essa série sobre finanças no casamento. Então, você que está nos seguindo aqui pelo @PRAndréFrancisco, nós estamos ao vivo aqui no @PRAndréFrancisco, estamos ao vivo na Vinha FM falando sobre finanças no casamento e também no YouTube, no canal da Vinha FM. Se você ainda não nos segue em nenhum desses canais, @PRAndréFrancisco no Instagram, faça isso agora, nesse momento, você vai ser muito abençoado, e também no YouTube, PRAndréFrancisco, e o YouTube da Vinha FM, PRAndréFrancisco. Eu lancei uma pergunta aqui no início do programa, a Raquel falou para nós, sobre, você fala sobre dinheiro com a sua família? Você conversa sobre esse tema? Ou é um tabu? Ou sua esposa nem sabe quanto que você ganha? Ou você conversa só para reclamar, só para sotacar. Tá faltando isso. Porque às vezes não tá rolando a conversa que o pastor vai nos ensinar hoje. Esse é o grande problema. O Davi tá dizendo aqui que ele conversa assim. Ele conversa. Ele foi bem sucinto, bem objetivo. Eu converso assim. Agora, que tipo de conversa é essa? Né? É o Davi que tá falando? É o Davi, Que tipo de conversa é essa? É aquela conversa que só estabelece as sanções sobre a casa? Então, às vezes, tem marido que ele é igual, né? Você tá vendo a Ucrânia lá agora tá em guerra, né? E os países que não apoiam essa guerra, eles estão fazendo sanções contra o governo russo. Essas sanções é para tentar inibir a guerra. Então, tem muito marido que, às vezes, dentro do casamento, ele aplica sanções dentro do casamento. Então, a partir de hoje, nós vamos cortar isso. A partir de hoje, você não vai fazer mais isso. E acaba... E ele tá achando que vai acabar com a guerra. Não, ele tá criando a Terceira Guerra Mundial tá acionada na sua casa. Cuidado. Então toma cuidado com as sanções. Agora, o conversar sobre o dinheiro é algo mais profundo. Então você já falou sobre dinheiro com seu cônjuge, ou esse é um assunto que você não consegue se comunicar? E eu te digo, esse dado aqui é por experiência de laboratório minha. Por conversar com muitos casais. E ao conversar com eles, eu acabo registrando e identificando que muitos não falam sobre dinheiro com seus cônjuges, não conversam. Ou seja, a esposa, principalmente o homem, o marido, a esposa não sabe quanto o marido ganha. Agora, presta atenção, se a sua esposa ela não sabe quanto você ganha, ela não vai poder te ajudar a economizar. Então, vocês não são duas pessoas separadas morando no mesmo lar. Não, vocês são um time. Você sabe quando que o problema é uma maior? Família. É quando nem o próprio marido sabe quanto ele ganha. Então. Isso aí é um outro assunto. Aí é um outro assunto. Mas a primeira coisa que você precisa é de identificar isso. Gente, eu converso sobre finanças na minha casa. Na minha casa há essa conversa aberta. A minha esposa, ela tem liberdade para perguntar, escuta, esse mês vai sobrar dinheiro? Ou quando ela faz alguma pergunta relacionada a dinheiro, a sua impaciência já é acionada. Porque tem isso, só o fato de perguntar sobre o dinheiro já provoca uma guerra, uma briga, né? Um conflito. E às vezes a esposa ou o cônjuge ali, para não provocar nenhum desgaste, acaba não perguntando e deixando isso só por conta do marido. Então, quando eu perguntei para você
se você conversa sobre o dinheiro, é porque esse ponto é o ponto básico, fundamental, para a gente dar início à nossa conversa. Então, nós precisamos de falar sobre o dinheiro. O dinheiro, ele precisa de ser um tabu que tem que ser quebrado. Presta atenção, na sua casa você tem que conversar sobre dinheiro com os seus filhos, você tem que conversar sobre dinheiro com a sua esposa, e isso tem que ser uma conversa aberta. E eu vou falar como que você deve fazer isso no próximo bloco. Eu sou o pastor André Francisco, nós estamos ao vivo agora no @PR André Francisco no Instagram e também aqui na Vinha FM. Eu quero convidar você a nos seguir nas redes sociais e ser tremendamente abençoado pelo nosso programa Graça para Prosperar. É o tempo do intervalo, eu vou ensinar você a ter uma conversa franca com a sua família sobre dinheiro. Não sai daí. Com o pastor André Francisco, Graça para Prosperar. Prosperar, um assunto muito sério, muito divertido também. A gente está conversando sobre finanças no casamento e a pergunta que o pastor deixou no ar aqui pra gente é se você fala sobre finanças, você conversa, senta e conversa sobre finanças, ou esse assunto é um tabu lá na sua casa. Conta pra gente aqui no nosso WhatsApp 9999-72005. Tem uma participação aqui, pastor, tá dizendo aqui, ó, eu, Marcos Paulo, converso sim com a minha esposa e filhos sobre dinheiro e o que podemos ou não podemos gastar, né? E quem cuida do dinheiro é a minha esposa, porque eu sou um pouco mão aberta e eu gosto de gastar muito. E aí ela tem mais, né? Tem mais ela sabedoria. Tem mais sensibilidade. Mulher tem o normalmente... William aqui também que está participando, ó. Bom dia, vou dar uma dica muito importante. Nós precisamos de uma nova antena... ele tá falando uma outra coisa que não tem nenhuma relação aqui. Tá. É isso aí, pode continuar, pastor. Gente, tem algumas participações aqui pelo Instagram, no @PR André Francisco. Esse programa depois vai estar disponível lá no @PR André Francisco. E a gente vai continuar falando sobre esse tema no decorrer da semana. Se você tem alguma necessidade também, a gente sempre tem uma conversa franca pelo direct do Instagram. Sim. Então, às vezes, as pessoas querem entrar em contato comigo e elas acham que quem responde o direct do meu Instagram é outras pessoas. Não é, sou eu mesmo.
Então você pode mandar mensagem lá pelo direct do Instagram, que a gente vai bater aquele papo e tentar te ajudar de alguma maneira. O Lucas, ele tá dizendo aqui, pastor, eu converso, mas ainda falta uma melhor administração. A minha esposa entrou ao vivo aqui no @PR André Francisco no Instagram e eu perguntei para ela ao vivo. Eu falei assim, Larissa, e aí, conversamos ou não sobre finanças no casamento? Aí ela falou, conversamos sempre, e a turma pressionou ela aqui para ela responder. Ela respondeu rapidamente. O Marcos está dizendo aqui... eu tô sabendo que a Larissa disse aí que sempre quem dá a última palavra das finanças é o senhor, né? Você fala sim, senhora. Sim, senhora, justamente. Não é isso aí? Sou muito obediente, aleluia. O Lucas, o Marcos também está dizendo aqui que ele conversa sempre com a esposa. Mas aí tem uma pessoa aqui que ela mandou uma participação muito interessante. Ele diz assim, olha, aqui tá Busy Crew, eu acredito que é o Tom Ramalho. Ele colocou aqui, olha, eu queria muito conversar, mas tá faltando a esposa para poder conversar sobre dinheiro. O senhor tá preparando para você, rapaz. Então tá aí, né, um bom motivo para você puxar assunto com alguém, para você começar a se relacionar. A Aline tá dizendo aqui, eu tenho dificuldades na área financeira. E antes de casar, eu pedi a Deus para que me desse um marido que me ajudasse. E graças a Deus eu casei com uma pessoa que é financeiro. Que bênção. Então a sua oração foi respondida, amém? Aleluia. Deus abençoe o Ivan aqui muito. Tá falando que a esposa dele é muito controlada, muito organizada, já em relação... Tá dizendo que ele que gasta mais, né? Mas que eles sempre conversam sobre finanças. Olha, eu acho que essa sabedoria de você colocar a pessoa certa para administrar o recurso financeiro da sua casa é de Deus. Então, não significa, eu sempre digo isso, a responsabilidade das finanças no casamento é do homem. É do homem. Você pode delegar a administração financeira da sua casa. Quando eu digo administração financeira, eu não estou falando sobre decisões, porque decisões não é a esposa ou o marido que tem que tomar. A decisão a respeito de algo dentro do casamento tem que ser feita em conjunto. Se vocês estão casados, presta atenção, tudo tem que ser feito em conjunto. Quando eu decidi construir uma casa com a minha esposa, foi uma decisão feita junto, né? Naquele momento, nós tivemos que aplicar algumas sanções para poder reorganizar a nossa vida financeira, para que a gente pudesse entrar nesse desafio. Conseguimos construir a casa? Conseguimos construir a casa, mas foi uma decisão em conjunto. Quando a decisão é em conjunto, acredite, os dois vão cooperar, e nesse caso, eu fiz algo tão interessante, por isso que eu falo que a gente tem que ter uma conversa franca. Por que você tem que ter uma conversa franca? O poder de decisão é dos dois, é do marido e da mulher. Ok? Então os cônjuges, eles conversam e decidem. Se não houver harmonia sobre a direção, o que vocês precisam de fazer? O homem, ele tem que assumir a rédea e ele tem que arcar com as consequências das suas decisões. Tá me entendendo? Se o negócio é algo mais profundo e há muita insegurança, busque um conselho maduro. Tá me entendendo? Busque um conselho mais maduro. Mas presta atenção, não faça nada na sua vida financeira, pessoal, conjugal, sem consultar o cônjuge. Não faça isso, não faça nada escondido. Isso não é bênção para a sua vida. É necessário que você faça, e você faça em harmonia. E você faça com alegria. Por quê? Porque isso vai trazer mais credibilidade, segurança dentro do casamento. Além Qual que é o problema? Que divide a responsabilidade, né, pastor? Justamente. O negócio não fica tão pesado. Justamente, mas não é só isso. Existem momentos em que você tem que colocar também os filhos nessa comunicação. Principalmente, presta atenção, os filhos, eles não têm poder de decisão dentro do seu negócio, né? A não ser que o seu filho já é um filho maduro e ele já assumiu as responsabilidades, se você tem uma empresa junto com você, né? Aí ele tem. Se ele, inclusive, tem poder de participação nas contas da casa, então se ele paga alguma coisa, se ele coopera com algo, aí ele pode entrar também para opinar. Mas o poder de decisão sempre fica sobre o pai e a mãe. Mas uma coisa, se a vida dos filhos vão ser afetadas, como? Vai ter que mudar de escola, ou então aquela viagem que estava programando não vai dar para fazer mais,
se alguma coisa saiu da rotina e de alguma maneira isso vai afetar a vida dos filhos, precisa de ser conversado com eles também, porque isso é bênção. É importante os seus filhos participarem de momentos assim dentro da vida conjugal, porque isso vai trazer harmonia, isso vai trazer também alegria e, te digo mais, vai aliviar a pressão sobre o casal, porque a maior pressão que o casal sente é de trazer o melhor para os filhos. Não é verdade? Então você que é pai, você que é mãe, você vai concordar comigo que grande parte das pressões que você tem em função dessa necessidade. Eu preciso de trazer o melhor para minha família. Mas quando você conversa com a sua família, mostra a realidade, entra num consenso e explica para eles como que serão daqui para frente, né? Vai ser assim, nós vamos ter que regular agora esses gastos nessa área, nós vamos ter que diminuir o padrão aqui, ou então, olha, agora melhorou, a gente pode agora ter um padrão de vida um pouco melhor, mas assim, nada é exagerado. Uma pessoa sábia, ela nunca vive no padrão de vida que ela pode, ela sempre vive um padrão de vida abaixo do que ela pode. Por quê? Porque a grande sabedoria, esses dias eu ouvi um grande empresário, interessante isso aí. Um grande empresário. Um pouquinho abaixo, interessante. É um ponto abaixo sempre, sempre. Por quê? Porque senão nunca haverá prosperidade. Se você vive no padrão que você tá, você nunca vai prosperar. Porque prosperidade financeira, presta atenção, estou falando de prosperidade financeira, é acúmulo de patrimônio. Entende? Isso é prosperidade financeira. Não estou falando prosperidade no sentido amplo dela, estou falando só de prosperidade financeira. Prosperidade financeira é acúmulo de patrimônio. Agora, qual que é o grande desafio da vida? O grande desafio da vida é ganhar dinheiro. Não é verdade? Se você já ganha dinheiro, você já está avançando. Mas eu te digo mais, não é só ganhar dinheiro. Além de ganhar dinheiro, você precisa de também ter sabedoria para fazer o dinheiro sobrar. Sobrar. São duas asas que você tem que navegar nela. Porque senão você vai ficar ali bambeando sempre por um lado. Por isso que constantemente tem pessoas que vão de 0 a 100. Ganhei muito dinheiro. Mas passa um ano, não tem mais nada. Por quê? Porque não tem sabedoria para acumular riqueza. Deus, ele quer que você tenha acúmulo de prosperidade. Então tem que ter acúmulo, tem que ter dinheiro guardado. Seu patrimônio todos os anos, você deve fazer um balanço pessoal da sua vida. Gente, eu prosperei mais ou não? Eu como família, a gente teve avanço? Porque às vezes a prosperidade, ela veio através de uma viagem. Conta isso também. Poxa, eu não acumulei nada de patrimônio, mas a gente fez uma viagem muito legal esse ano e tá valendo e tá tudo bem. E é importante isso também. Mas é necessário que quando se trata de finanças no casamento, haja conversa entre o casal. Não faça nada sozinho. Não faça nada por decisão própria. Converse com todos, porque isso vai ser saúde para a sua vida matrimonial, vai ser saúde para o seu casamento. Converse com os filhos. Quando eu fui construir a minha casa, Raquel, eu cheguei para a família e falei, olha, a partir de agora a gente vai limitar aqui alguns gastos e a gente poder entrar nesse empreendimento que é muito maior do que nós naquele momento. E aí foi tão interessante porque eu desafiei todos eles a semear algo. Então, pra isso, gente as crianças estavam com que idade? O Davi estava com 7 e a Daça com 9, 8, né? Com 10. A Daça já estava com 10. Eu falei, cada um vai semear algo. E foi interessante porque o Davi, ele semeou a única coisa que ele tinha, né? Que eu tinha dado para ele, que foi o videogame. Aí ele falou, pai, eu tenho um videogame aqui, quanto que ele custa? Coloca ele na casa, é a minha semente para casa. Que lindo, adorei. Depois Deus deu para ele, né? Uau, através do pai, tem até uma um videogame muito melhor para ele, mas ele plantou. Eu ensinei para eles o princípio da semeadura. Por quê? Porque todo mundo vai desfrutar da casa. Então todo mundo tem que semear naquele projeto. Legal. Todo mundo tem que... Foi uma conversa franca? É uma sensação de pertencimento, assim, do projeto. Não, todo mundo, um negócio, ele entra assim... na casa, ele fala, poxa, eu participei dessa construção, essa casa também é minha, eu ajudei. E isso é bom, por quê? Porque nós estamos construindo na identidade dos nossos filhos essa maturidade financeira, esse senso de pertencimento, essa capacidade de... Poxa, tudo é possível se a gente tiver uma boa comunicação, se a gente tiver o alinhamento aqui entre os cônjuges, então tudo vai andar de acordo. Há momentos em que a gente precisa de entender que a comunicação, ela não pode deixar de ser clara
dentro do casamento e da vida conjugal. Esse foi o Graça para Prosperar de hoje. Nós estamos falando sobre finanças no casamento. Semana que vem nós vamos começar mais, isso mesmo, nós vamos falar mais sobre finanças no casamento. Hoje eu falei para você só de uma chave, apenas uma, que é você falar sobre dinheiro na sua casa. Então só uma chave já foi suficiente para a gente ter aí noção de como que vai ser Graça para Prosperar nesses próximos programas, que a gente vai falar, eu vou dar dicas práticas, presta atenção, eu vou falar para você como construir um orçamento familiar consistente, eu vou te ensinar aqui como administrar o seu recurso financeiro de maneira apropriada dentro da sua casa. Você não precisa de entrar em dívidas nenhuma, acredite. Tudo pode ser feito com sabedoria, com bom senso e também conversando sobre finanças com a sua família. Então, a gente pode deixar essa pergunta aqui, ó, pastor, do Gilson Luz, para a semana que vem. Ele está dizendo, achei interessante, ó, o que fazer quando reunimos para reduzir gastos? E a esposa diz que ela reverte a pergunta, o que faremos para ganhar mais? Ela não quer reduzir os gastos, não, ela quer ganhar mais. Ótimo. Essa é uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta, que vem né, acompanhado pastor? de uma boa conversa. Eu Exatamente. acho que há momentos, viu, Raquel? Só antecipando um pouco, que a gente vai conversar mais sobre isso. Eu acho que tem momentos que tem que fazer os dois. Legal. Você não tem só que reduzir custos, você tem que ganhar mais mesmo. Só que às vezes a solução imediata para o problema é reduzir custos, né? Então você tem que ter sabedoria, mas não pode abrir mão também de querer ganhar mais. Esse é o Graça para Prosperar. Se você ainda não nos segue, @PR André Francisco, faça isso nesse momento. Seja muito abençoado com dicas financeiras para o seu casamento. Deus abençoe sua vida. Graça para Prosperar na Vinha FM.